Pessoal, passando aqui no comecinho da aula, tá? Só para deixar aquele aviso. Aquele aviso falando agora o seguinte. Ao decorrer das aulas, vocês vão ver um fundo preto, né? Quando tiver antes da explicação, precedendo a explicação, um fundo preto com uma pergunta nas letras brancas. Aí eu queria aqui fazer um convite. É um estímulo para que vocês consigam fixar da melhor maneira possível esse conhecimento, que seria como? Quando surgir uma pergunta, vocês pausam e tentam responder da melhor maneira que conseguirem. Então, assim, a pessoa só conseguiu falar duas coisas ali em relação à pergunta. Já está de excelente tamanho. Conseguiu falar mais? Melhor ainda. Mas comecem de alguma maneira, mesmo que falando uma, duas coisas sobre aquela pergunta, porque isso vai ajudar muito vocês a fixarem o conhecimento. Não precisa tomar muito tempo. Pausa ali, fica 20, 30 segundinhos e responde ali o que vier na cabeça. Porque isso vai ajudar o raciocínio de vocês a ganhar muita agilidade. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos para a aula mesmo. Então vamos lá, respondendo aqui essa pergunta inicial em relação à anatomia e histologia do fígado, eu já adianto que aqui eu vou dedicar um pouco mais de tempo, porque dando monitoria, eu senti que foi uma demanda do pessoal essa questão de anatomia e histologia, até pelo que eu tinha entendido, o pessoal que ainda não viu, vocês ainda não viram isso no LESF, né, no LMF, enfim, ainda não viram a anatomia do fígado e tudo mais. Então aqui eu, longe de abordar toda a anatomia do fígado, que é bem mais extensa do que eu vou falar aqui, e longe de abordar também a histologia, que é muito mais rica, eu vou fazer aquele nosso esquema de sempre tentar dar a essência do que eu vou conversar no resto da aula. Então aqui eu vou buscar dar as bases, vou trazer tipo assim o mínimo necessário para quando eu estiver falando mais para frente. De diversos nomes de estruturas você conseguir se localizar, onde é que eu estou falando, o que está acontecendo. Então sem mais delongas, vamos aqui para a anatomia e histologia do fígado. Para explicar como eu vou responder essa pergunta, eu vou fazer o seguinte, para ficar mais didático, eu gosto sempre de falar, né, que o ser humano é um só, unidade e tudo mais, mas que para ficar mais didático, costumamos quebrar, não sou eu, mas os autores de fisiologia, quebram os autores em capítulos, toda a fisiologia, e aqui eu vou pegar a anatomia e histologia do fígado e vou quebrar em diferentes partes, vou ocultar umas e mostrar para aparecer outras, para facilitar a compreensão, para não ficar muita informação. Então vamos aqui por partes. Eu vou abordar primeiro o fígado na anatomia, na perspectiva da irrigação, certo? Do sangue, que sangue chega, de onde chega, na perspectiva sanguínea. E depois eu vou abordar a anatomia na perspectiva da bile, da árvore biliar, toda aquela estrutura. Depois, histologia, eu vou seguir a mesma ideia. Vou olhar mais para a perspectiva do sangue, sanguínea, e depois vou falar um pouco mais da perspectiva da bile, porque acho que isso vai ser o mais importante para a gente aqui, tá bom? Então, começando aqui pela anatomia, eu desenhei o fígado aqui de maneira bem grosseira. Tem até umas imperfeições aqui, umas imprecisões, melhor dizendo, anatômicas. Então, esse aqui não corresponde exatamente à anatomia, mas é um esquema mais para a gente entender a fisiologia. Então, me dê esse desconto. Mas vamos lá. Aqui eu coloquei o fígado e eu vou começar falando da perspectiva do sangue, tá bom? Então, me acompanhe. O fígado, pessoal, ele se localiza, só para a gente dar um geralzão, aqui na região do hipocôndrio direito, tá bom? E o fígado, ele pode se dividir basicamente em dois lobos. Vocês vão ver que tem outros lobos, mas o que vai importar para a gente aqui é basicamente esses dois lobos. O próprio lobo direito, que é esse maiorzão aqui, e o lobo esquerdo. Então aqui a gente estaria numa visão mais anterior, só para localizar vocês na anatomia, tá bom? Então aqui a gente estaria vendo o lobo direito e o lobo esquerdo. Quem divide esses dois lobos é uma estrutura chamada de ligamento falciforme. Certo, dito esse basicão, essa bola aqui vermelha, esse restinho da bolinha vermelha que eu coloquei, seria uma tentativa de representar o quê? A vesícula biliar. Tá bom? Mas não vamos olhar para a vesícula biliar agora, por isso que eu desenho ela bem um restinho aqui. Vamos olhar para a perspectiva do sangue, que é o que mais importa para a gente. Aqui a gente tem, pessoal, uma estrutura que é uma veia, que é precisamente a veia porta. A veia porta é responsável por 80% da irrigação do fígado, 4/5, a maior parte, como vocês preferirem falar. Então a veia porta é responsável pela maior parte da irrigação sanguínea que chega, que é o aporte de sangue que chega aonde? No fígado. O resto, 20%, geralmente é quem? A própria artéria hepática, mas a maior parte fica com a veia porta. E o que é essencial para a gente aqui é o que eu vou falar precisamente agora. A veia porta ela é formada por duas veias, duas veias principalmente, que seria a veia esplênica
esplênica vem da onde? Esplênica do baço. Então a veia esplênica que está vindo ali do baço e também é formada por, vou até ligar aqui já. Ó, conectei aqui a veia esplênica que está formando aqui a veia porta. E quem é que vai conectar agora e formar a veia porta também? Seria a veia mesentérica superior. Vou colocar aqui o nome completo. Mesentérica superior. Certo? E essas duas veias estão formando a veia porta. Vamos entender o seguinte. Beleza, fiz aqui o esquema desse basicão aqui de anatomia do sistema porta, basicão mesmo. Mas o que eu quero que fique mais gravado de cor? É que a veia porta vai drenar, drenar o sangue vindo da onde? Vindo de várias outras veias, principais que se juntam para formar a veia esplênica e veia mesentérica superior. Mas tem outras veias que vão se juntando aqui, na própria, desembocando, né? Desaguando na esplênica, na mesentérica superior. Também pode entrar aqui na veia porta um pouquinho mais acima, mas é um vaso bem menor. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero que fique o seguinte, fique gravado o seguinte. A veia porta traz aquele sangue que está vindo principalmente do trato gastrointestinal e aqui do próprio baço também, veia esplênica. Mas esquecendo um pouquinho o baço. Veia mesentérica superior, mesentério, não sei se vocês já viram mais para frente, mesentério é aquela região ali associada mais com o trato gastrointestinal. Então vamos entender o seguinte, mesentérica porque está vindo ali daquela região do mesentério, que é onde tem os vasos do trato gastrointestinal de maneira geral. Então vamos entender que o sangue que está chegando aqui na veia porta vem principalmente do trato gastrointestinal. E esse sangue que vem do trato gastrointestinal é rico em nutrientes e também costuma ter muitas bactérias. Porque a gente come o alimento é degradado aqui no trato gastrointestinal e os nutrientes são absorvidos pela circulação sanguínea do trato gastrointestinal e as veias do trato gastrointestinal, a grande parte chegam uma hora na veia porta, tudo bem? Então vai vir os próprios nutrientes que vai chegar aqui na veia porta, nesse sangue daqui, além de vir o que, Pedro? Além de vir também poder vir bactérias, porque com o alimento também ali no trato gastrointestinal é rico em bactérias. Então esse sangue que vem do trato gastrointestinal é rico em nutrientes e também tem bactérias. Então o que a gente espera que esteja nesse sangue aqui que está chegando no nosso fígado, esteja rico em nutrientes e também tenha bactérias. Então o que acontece também, só para reforçar outro ponto, digamos que a pessoa se intoxicou, ou que ela comeu alguma coisa com uma toxina, alguma bactéria, ele produziu muita toxina no alimento, ela comeu esse alimento estava mais velho, essa toxina, uma hora ou outra, vai parar onde? No fígado, justamente por essa lógica. Eu engulo, o alimento passa pelo esôfago, passa ali intestino delgado, intestino grosso, etc, etc. Principalmente no delgado há essa absorção. Quando a toxina ou o nutriente, enfim, é absorvido, ele vai para a circulação do trato gastrointestinal. E essas veias do trato gastrointestinal vão desembocar onde? Na veia porta. Vão formar a veia porta. Na verdade, quem forma mais é a veia mesentérica superior, mas entendendo esse sentido geral. Que as veias que vêm do trato gastrointestinal desembocam na veia porta. Então vai vir toxina, vai vir bactéria, vai vir nutriente. Se eu tomo um medicamento por via oral, um fármaco por via oral, ele vai ser degradado ali no meu trato gastrointestinal e o princípio ativo daquele fármaco vai parar na circulação do trato gastrointestinal e consequentemente chegar onde? Na veia porta. Se chega na veia porta, a veia porta entra onde? No fígado. Então, no fim das contas, chega no fígado. Então acho que eu já falei até demais dessa parte aqui mais do sangue, reforcei aqui o que eu achei que era o principal. Vamos agora falar do fígado numa perspectiva mais da própria bile. Então aqui no nosso fígado é produzido a bile, tudo bem? Já eu vou entrar ali um pouquinho na histologia para falar de maneira mais microscópica como é formada essa bile, mas vamos aqui para um ponto de vista, uma perspectiva mais macroscópica. Vou falar aqui mais rapidamente, já eu reabordo. Mas os hepatócitos vão produzir os próprios ácidos biliares e vão secretar esses ácidos biliares numa estrutura chamada de canalículos biliares. Os canalículos estão dispostos aqui no fígado, eles são bem menores do que eu estou desenhando, mas eles estão dispostos aqui no fígado e eles vão formar, depois de juntar vários canalículos, vão formar o quê? Vão formar ductos biliares. Vou botar aqui DB, tá bom?
Então, mesmo se aplica aqui no lobo direito, lobo esquerdo, os dois fazem isto, tudo bem? Então, aqui vários canalículos que eu estou pintando para vocês, formando um só ducto biliar, por exemplo. Já já reabordo essa ideia, não se preocupem. Mas vamos entender que os hepatócitos, já já vou falar dele, os hepatócitos produzem sais biliares e secretam num cano, no espaço um cano, como se fosse um cano, que é os próprios canalículos. E esse cano menor desemboca em canos maiores, que são os ductos biliares aqui dispostos. E esses ductos biliares menores, por sua vez, vão desembocar num cano ainda maior, que vai ser o ducto hepático esquerdo. Como a gente está falando aqui do lobo esquerdo, e aqui a lógica se aplica para o lobo direito, que seria o ducto hepático direito. Tudo bem, pessoal? Então essa bile que começou a ser formada lá nos canalículos desembocou num ducto biliar menor, o menor no maior e o maior, aqui todos os maiores, né? Então teria aqui vários ductos biliares maiores do lobo esquerdo se desembocariam no ducto hepático esquerdo. Mesmo raciocínio que se aplica para o lobo direito, tá bom, pessoal? Só que aí no caso seria o ducto hepático direito, que eu liguei aqui na seta para vocês saberem onde ele está localizado. Então, Pedro, não entendi, tá um pouco confuso ainda. Vou fazer uma analogia com o vaso sanguíneo. Pensa num capilar. O capilar a gente não sabe que forma uma vênula, por exemplo. E essa vênula, por sua vez, não forma veias menores. E as veias menores não desembocam, por exemplo, numa veia bem maior, como a veia cava. Então aqui é um raciocínio similar. O canalículo biliar, que é o menorzinho, desemboca num ducto ali, um ducto biliar menor, certo? O ducto biliar menor se desemboca no maior, junto com vários outros. E o maior, por sua vez, quando a gente está falando de um lobo, se desemboca no ducto hepático esquerdo, se for o lobo esquerdo. E se for o lobo direito, esses ductos biliares desembocam no ducto hepático direito. Então estou só repetindo com outras palavras para deixar o mais claro possível. Por sua vez, o ducto hepático direito e o ducto hepático esquerdo desembocam no... Vou ligar aqui, ó. Liguei o ducto hepático direito com o ducto hepático esquerdo. Eles vão formar um ducto maior, que por sua vez é o ducto hepático, porque está vindo do fígado, comum. Comum porque junta duas estruturas, junta o esquerdo com o direito. Tá bom, pessoal? O ducto hepático comum, por sua vez, já eu volto nele. Mas vamos agora pausar isso aqui, tudo que eu comentei, e vamos aqui para essa estrutura que eu desenhei, meio que não conta toda a anatomia aqui, mas fiz aqui num desenho mais livre, só para facilitar a fisiologia. Essa estrutura aqui que eu quis pintar é precisamente a vesícula biliar. Vou colocar aqui VB, tá bom? Ela geralmente fica mais colada no fígado, aqui eu botei mais descolada para facilitar. Só para não confundir vocês na anatomia, mas como eu digo, é só para facilitar. Aqui da vesícula biliar, por sua vez, sai um ducto também. Só que o nome do ducto que sai aqui é ducto cístico. Faz até sentido. Cisto lembra uma estrutura assim, como se fosse um local que armazena um determinado líquido. Então, o ducto cístico é aquele que sai da vesícula biliar. Agora, vamos lá. O ducto cístico, por sua vez, se une com o ducto hepático comum para formar o ducto colédoco. Certo? O ducto colédoco vai seguir aqui. E aqui eu desenhei uma estrutura que vai ser importante a gente identificar. Vocês não precisam saber ainda o TGI, cada estrutura, mas... Peraí que acabou a tinta. Mas aqui eu quis desenhar para vocês o quê? O duodeno. Pedro, não sei onde fica muito bem localizado o duodeno. Não é o foco pra gente, mas saiba que o duodeno é a parte do trato gastrointestinal, é uma parte do trato gastrointestinal. Então guarda essa ideia, duodeno é uma parte do trato gastrointestinal. Beleza. Aqui o ducto colédoco se junta também com esse outro ducto aqui, que é o ducto pancreático. Eu não quero entrar tanto agora no mérito aqui de anatomia, porque senão ficaria muitas estruturas, mas o pâncreas estaria também aqui. Eu estou só citando que o ducto colédoco se junta com essa estrutura aqui, que é o ducto pancreático, para tanto as substâncias aqui, que seria a bile, no caso do fígado, como também a substância aqui enzimática produzida pelo pâncreas. A bile, só lembrando, não é enzimas, tá? Mas a bile é aquela substância produzida pelo fígado, e aqui também teria uma substância produzida pelo pâncreas, tá bom? O pâncreas é enzima, mas não quero entrar nele, esqueça um pouco do pâncreas agora.
foco é o fígado, só citando a existência desse ducto pancreático, que se junta com o ducto colédoco para formar aqui esse ducto aqui final. E por fim, esse ducto final desembocar onde? Desembocar aqui no duodeno. Aqui ele vai desembocar na papila maior do duodeno. Como não é aula de anatomia, não quero que vocês guardem esses nomes, não é o meu foco aqui, mas estou só citando quando vocês forem estudar depois a anatomia. Então aqui seria a papila maior do duodeno, e aqui tem uma estrutura que controla, não quero que vocês saibam para saber o nome aqui agora, mas eu quero que vocês saibam que essa estrutura funciona como uma porteira, que seria o esfíncter de Oddi. O esfíncter de Oddi vai ficar fechado quando não tiver aqui alimento necessitando da bile, para a bile agir em cima dele, porque se não tem alimento aqui, não tem porque abrir o esfíncter e a bile passar. Então aqui seria o esfíncter de Oddi, e o esfíncter de Oddi é a porteira desse local, que seria a papila maior do duodeno. Então aqui também teria o esfíncter de Oddi, tá bom? E aqui viria, agora fazendo uma coisa mais funcional, tá? Só um raciocínio aqui geral. Foi produzida a bile, vou pintar aqui de azul, vai. Foi produzida aqui a bile, certo? Foi liberado os ácidos biliares, e ela vai escoando, escoa aqui, olha ela descendo, descendo. Tinha muita bile aqui na vesícula biliar, descendo. Vai chegar onde? Chegou aqui na papila maior do duodeno, desembocou. Finalmente a bile chegou aqui no duodeno, mas vamos guardar que a bile chegou no trato gastrointestinal para fazer a sua função. E já, mais pra frente, eu posso comentar da função da bile. Mas ela finalmente chegou aqui no duodeno, que é onde eu queria que ela chegasse. Percorrendo todo esse caminho. E ela só conseguiu passar daqui para o duodeno porque a porteira, o esfíncter de Oddi, abriu. Porque esse esfíncter abre vai ser tema mais de outras aulas, mas o esfíncter de Oddi abriu e permitiu, tá bom? Então só para fazer esse breve parêntese aqui rápido do caminho funcional, tá bom? Então é basicamente isso que eu queria falar da bile, qualquer coisa já eu volto aqui. Agora eu vou dar um zoom aqui no parênquima hepático para a gente conversar mais de histologia, tá? Anatomia eu acho que eu até falei demais, mas fica aí um geralzão de anatomia para vocês. Vou conversar aqui agora um pouquinho de histologia. Na histologia, eu vou dar um zoom aqui no parênquima hepático, ou seja, nesse tecido hepático que está compondo aqui o lobo, que eu dei um zoom no caso do tecido do lobo esquerdo, tudo bem? E eu vou dar esse zoom para a gente ver aqui uma estrutura que costuma ser chamada de lóbulo clássico. Para a gente aqui da fisiologia, basta esse lóbulo, mas entendam que a histologia é muito mais rica e dá outros lóbulos triangulares, enfim, mas eu preciso só desse aqui, que é o clássico nesse formato hexagonal para a gente conversar um pouquinho. Se a gente for colocar aqui, eu coloquei alguns quadradinhos aqui, como vocês podem ver, tá bom? E esses quadradinhos seriam os próprios hepatócitos. Os hepatócitos são as células ali que vão fazer a maioria das funções que eu vou comentar ao decorrer das aulas, tá bom? Dessa aula, melhor dizendo. Então os hepatócitos fazem as diversas funções que eu vou comentar ao decorrer da aula. E aqui também a gente tem outras estruturas que eu já comento, tá bom? Então, entender que esse lóbulo clássico também é chamado da unidade funcional do fígado. Se a gente está falando de fisiologia, a gente está falando de função de um determinado órgão. Então, aqui que vai acontecer o quê? Vai acontecer basicamente todos os processos que eu vou comentar. Então, só reforçando essa ideia que eu acabei de falar, mas acho bom reforçar. Vou começar falando da perspectiva do sangue, depois vou para a bile. Na verdade, para pegar o embalo, como eu acabei de falar tudo de bile, ainda deve estar mais fresco, vou primeiro para a perspectiva da bile, tá? Então, vamos lá. Só apresentar a estrutura do lóbulo clássico bem superficialmente, antes de falar aqui da perspectiva da bile. O lóbulo clássico se divide aqui, a gente tem no centro uma veia, se está no centro é uma veia central. Essa veia central, ela drena lá para a circulação sistêmica, ela vai desembocar nas veias hepáticas, as veias hepáticas na cava. Mas não quero entrar muito nessa parte da anatomia, estou só comentando. Mas entendo que da veia central vai finalmente para a circulação sistêmica, quando a gente está falando ali após veia cava, né? Pós-veia cava. Então vamos lá. Aqui seria a veia central, e aqui que eu circulei e coloquei de 3 cores. De azul a gente tem a veia porta. Vou colocar vaso portal, porque a veia porta seria mais aquela grandona, tá? Mas vaso portal é um vaso que vem ali da veia porta. A gente teria aqui uma artéria hepática. E tem aqui de preto um ducto biliar. Tudo bem? Essas 3 estruturas, vaso portal, artéria hepática e ducto biliar, compõem a tríade portal. Tudo bem? Então vamos lá. Olhando aqui algumas outras estruturas, a gente tem esse caminhozinho aqui que está vindo do vaso portal. Esse caminhozinho aqui não é nada mais nada menos do que os capilares, puxar para cá, os capilares sinusoides. Tudo bem? Então aqui a gente tem os capilares sinusoides
E aqui eu já falei, vou só apontar uma seta, seriam os próprios hepatócitos. A gente também tem essa região aqui, que engloba essas coisas, mas vou deixar para falar com ela quando eu já falando do sangue, que seria o espaço de Disse. Aí eu já vou falar dele, tudo bem? Então vamos aqui agora, que eu já apresentei para vocês aqui a maior parte das estruturas aqui do lóbulo clássico. Vamos agora olhar para a perspectiva da bile. O que acontece? Aqui a gente tem como se fosse um cano aqui com fundo, né? Um cano aqui que tem um final, tá? Um fundo cego, né? O que acontece? A gente tem aqui de preto pintado o canalículo biliar, que eu falei aqui para vocês e que estou mostrando uma visão melhor. Então a gente teria aqui o canalículo biliar, que vocês podem ver que ele está circundado, ele está arrodeado de quê? De hepatócitos, tudo bem? Esses hepatócitos vão produzir ácidos biliares e liberar aqui, e os ácidos biliares vão ser um dos principais componentes da bile, tá bom? Então os hepatócitos, aqui essa célula, vou dar o zoom aqui agora no que a gente está vendo aqui. Então vou pegar aqui essa região aqui que eu vou dar zoom, tá bom? E a gente chegou finalmente aqui, usando aquela minha velha tecnologia do zoom. Então aqui a gente está vendo um pouquinho melhor o canalículo biliar, tá bom? E aqui de azul seriam os hepatócitos. Pedro, que célula preta é essa? Eu quis desenhar também os colangiócitos. Eu vi que vocês não viram muito, então não se preocupem muito com o nome. Eu só quero ressaltar o seguinte, que depois que os hepatócitos secretam aqui ácidos biliares, outras substâncias também, beleza, a bile ainda não está pronta. Por quê? Porque essas células aqui de revestimento do canalículo biliar, e não só do canalículo biliar, mas também dos ductos, da vesícula, que são chamados colangiócitos, é só o nome deles, vão ser responsáveis por secretar e absorver outras substâncias e, consequentemente, mudar a composição da bile. Então, quando os hepatócitos começam a secretar substâncias, o que está aqui no canalículo biliar é uma bile que ainda não está pronta. Vamos pensar assim, é uma bile que ainda está em desenvolvimento. Porque aqui as células de revestimento, que estão aqui pintadas de preto, vão ter um papel muito grande em alterar ainda a composição do que está aqui dentro, tá bom? Mas isso aqui eu só queria ressaltar. Então aqui vamos só reforçar de novo. Os hepatócitos liberam aqui as substâncias. E aqui eu vou pintar de azul, começa a ser formada a bile. Essa bile do canalículo biliar, por sua vez, vai vindo aqui. Vai drenando, drenando, drenando. E chega aqui aonde? Precisamente no ducto biliar, que eu coloquei aqui. E esse ducto biliar, essa substância aqui da bile vai drenando, 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 e do ducto biliar vai juntando com outros. Esses outros vão formar, no caso, o lobo esquerdo aqui, pegar o exemplo, o ducto hepático esquerdo, o ducto hepático esquerdo se junta com o direito, forma o ducto hepático comum, depois se junta ali com o ducto cístico, colérico, etc., até chegar no destino final que a gente quer que essa bile chegue, que é no trato gastrointestinal, é que eu especifiquei no duodeno. Então, só unindo as duas coisas aqui. O que a gente está vendo aqui e o que a gente está vendo aqui. Só para unir, tá bom? Então, esse aqui eu queria conversar com vocês mais sobre essa questão da bile. Agora eu vou conversar um pouquinho dessa perspectiva do sangue, tá? Então, vamos olhar aqui para a perspectiva microscópica do que acontece aqui no lóbulo clássico. Então, aqui eu vou dar um zoom agora nessa região daqui, tá certo? E essa região, eu estou querendo dar o zoom para mostrar principalmente o espaço de Disse. O espaço de Disse, eu vou pintar aqui, seria esse espaço branco aqui, tá? Só para indicar para vocês. Então esse aqui seria o espaço de Disse. Escreve assim, ó. Espaço de Disse, como se fosse Disse de dizer do português, né? Espaço de Disse. Agora que eu pintei, vou apagar para voltar aqui a explicação. Então vamos lá, o que acontece? Aqui a gente tem os capilares sinusoides, tá certo? E a gente tem os hepatócitos e tem esse espaço aqui que é o espaço de Disse. Então aqui os nossos hepatócitos. Aqui o capilar sinusoide. E o capilar sinusoide, por sua vez, tem aqui no revestimento o próprio endotélio, que forma ele, o próprio capilar, mas tem essa célulazinha aqui de vermelho, que eu quis pintar para começar por ela, que ela é muito importante. Essa célula é a célula de Kupfer. Pedro, que diabos é a célula de Kupfer? Acontece que quando a gente tem um macrófago em um determinado tecido, que é um macrófago daquele tecido, que ele fica ali na região do tecido, meio que ele assentou ali, ele ficou ali, eu vou ficar por aqui agora. O macrófago decidiu fazer isso. Aí ele realmente ganhou um nome específico, porque ele é um macrófago ali tecidual específico. No caso, macrófago do tecido do fígado, que tem a sua importância ali local muito grande, foi descoberto por um cara chamado Karl Kupfer. Aí ele decidiu, vou dar meu nome aqui para esse macrófago. Aí ficou assim. Então só para explicar para vocês também. Então vamos lá, essa célula de vermelho aqui é a célula de Kupfer. E vamos pensar juntos. Macrófago não é uma célula de defesa que a gente vê no sistema imune? Então a principal função da célula de Kupfer vai ser combater aquelas bactérias
que eu comentei lá no começo. Então vamos aqui recapitular, vamos recobrar juntos. Eu não falei que o sangue que chega na veia porta não vem principalmente do TGI e que no TGI, além dos nutrientes, podem vir o quê? Bactérias, toxinas, etc. Então isso uma hora ou outra vai chegar no fígado. Se chega no fígado, chega pela veia porta a gente tem aqui o vaso portal e esse vaso portal, por sua vez, dá origem aqui a um capilar sinusoide. Esse capilar sinusoide, tá bem aqui que eu quis pintar, puxei aqui para a explicação, chegamos aqui no capilar sinusoide. Então aquilo que veio lá do TGI, uma hora ou outra chega aqui. Vou colocar um asterisco. Digamos que seja uma bactéria. Olha o que acontece. A célula de Kupffer faz o quê? Fagocita essa bactéria e contribui para essa função do fígado, que já vou adiantar, uma função de filtro, de filtrar, principalmente o quê? Corpos estranhos, toxinas, etc. E a célula de Kupffer tem um papel muito importante nisso, principalmente quando a gente fala das bactérias, para fagocitar elas. Tudo bem? Então quis comentar rapidinho da célula de Kupffer e agora eu vou comentar de outras coisas. Digamos que veio outras substâncias aqui, podem ser nutrientes, ou veio alguma toxina que a célula de Kupffer não conseguiu, enfim, agir ali sobre ela, ou veio qualquer outra substância. Essa substância pode passar aqui de dentro do capilar sinusoide para extravasar. Extravasar significa sair do vaso. Extravaso, né? Extravasar. Então sairia aqui do capilar sinusoide e pararia aqui nesse espaço. Vou pintar como se fosse de vermelho essa substância, qualquer que seja. E chegou no espaço de Disse. Ao chegar no espaço de Disse, o hepatócito pode interagir com essa substância via diversos receptores. Então aqui ele pode absorver, digamos que seja um determinado fármaco, e digamos que seria um fármaco X, qualquer fármaco que seja essa substância aqui vermelha. E ao absorver esse fármaco, aqui dentro do hepatócito, a gente pode dar início a um processo de degradação daquele princípio ativo do fármaco, que também seria uma depuração dele, por exemplo, uma detoxificação dele, né? Então isso poderia acontecer aqui dentro do hepatócito, após ele capturar esse fármaco que chegou no espaço de Disse. A partir da onde? A partir do capilar sinusoide. De onde veio o capilar sinusoide mesmo, Pedro? O capilar sinusoide veio do vaso portal. O vaso portal, por sua vez, veio da veia portal. E a veia portal não, desculpa, a veia porta. E a veia porta, por sua vez, está trazendo grande parte do sangue que chegou de onde? Chegou do trato gastrointestinal. Então só para amarrar aqui e fechar esse quadrão todo, mas isso que eu queria conversar com vocês. Queria conversar da anatomia e da histologia, aqui no geralzão, me alonguei um pouco, mas é porque eu quis me alongar porque me pareceu assim uma demanda de vocês na própria monitoria, então quis me alongar um pouco para ajudar, para entender os processos. E fiz isso falando da anatomia e da histologia sobre duas perspectivas, a perspectiva do sangue e da bile. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Então vamos lá, respondendo aqui, vou falar um pouquinho agora das funções do fígado, tá bom? Vou falar aqui das principais, então pode ser que vocês tenham citado até outra que eu não vou comentar aqui, e muito bem se tiverem citado, mas eu vou comentar aqui as principais porque acontece o seguinte, o fígado é um órgão que tem muitas e muitas funções, é um órgão muito importante para o nosso organismo, mas aqui eu vou pegar as principais para não alongar muita aula, tá bom? Então vamos aqui juntos. A primeira que eu queria comentar com vocês seria a produção de proteínas. Essa produção de proteínas, ela é meio que uma subcategoria aqui do metabolismo de proteínas, ou do metabolismo dos nutrientes, tá bom? Mas eu quero botar ela como um tópico separado, porque eu acho que ela dá uma importância tão grande que vale essa separação. Mas entender que ela está alocada aqui como uma sub aqui do metabolismo dos nutrientes, enfim, já já eu falo mais sobre esse aqui. Mas vamos focar nisso daqui que eu acho que é uma das principais, que é a produção de proteínas. Porque a gente vai ver que essa produção de proteínas são coisas assim muito básicas e essenciais para a vida. Então as principais coisas que eu queria citar dentro desse tópico de produção de proteínas é a produção de uma proteína que a gente já viu até lá na fisiologia renal, que tem uma importância muito grande para a manutenção da pressão oncótica, que também pode ser chamada de pressão colodosmótica. Então acho que vocês já devem saber qual é, que é precisamente a albumina. A albumina tem várias e várias funções. Então aqui já abordando um pouquinho sobre a albumina, ela tem o quê? Posso comentar mais detalhadamente depois, talvez, mas já adianto que ela tem, já falei do papel da manutenção da pressão oncótica, colodosmótica, mas também tem outros papéis. A gente vai até em outras aulas que a albumina tem uma importância muito grande no transporte de várias e várias substâncias. Então eu já mostrei numa aula, por exemplo, que o cálcio no nosso organismo circula ligado à albumina em grande parte sua. Então cerca de 41%, se não me engano, do cálcio está ligado à albumina no seu transporte.
Poderia citar também a albumina, que eu vou citar mais na frente, no transporte da bilirrubina indireta, mas já estou adiantando, jogando essa ideia. Então a albumina muitas vezes exerce esse papel de Uber também, de táxi de várias substâncias do nosso organismo para que elas sejam transportadas, tudo bem? Então a albumina tem essa importância gigantesca entre várias outras funções, mas é que eu estou só jogando já algumas para ir apresentando para vocês. Outras proteínas que são produzidas pelo fígado são precisamente os fatores de coagulação. Os fatores de coagulação, enfim, darei uma aula só sobre eles e sobre a cascata de coagulação. Mas é aquele que geralmente é ali nos livros que tem o 10, tem o fator 5, por exemplo, tem o fator 2, tem o fator 1, tem o fator etc, né? Tem vários outros. Tem o fibrinogênio também envolvido, enfim, várias e várias coisas, né? Que são fatores que simplificadamente, já que ela não é sobre isso, seria basicamente o quê? Vou dar aqui uma apresentação bem geral sobre a hemostasia, tá? Então, enfim, quando eu corto o meu braço, o que que acontece? Tem umas etapas iniciais ali, então digamos que eu cortei aqui o meu braço agora, certo? Então teve um corte aqui. O que que acontece? Começa primeiro com a vasoconstrição, para diminuir o volume de sangue aqui e sangrar menos. Depois tem a formação da agregação das plaquetas. Melhor dizendo, primeiro tem a adesão das plaquetas, depois a agregação, etc, etc. E numa fase mais segunda, posterior, a gente tem a entrada dos fatores de coagulação, que não são nada mais nada menos do que proteínas que vão contribuir para a formação de um coágulo e com esse coágulo tamparia aqui e diminuiria ainda mais o sangramento. Enfim, então continuaria, né, todo o processo da hemostasia, etc, mas a aula não é sobre isso. Eu estou comentando isso não para vocês decorarem isso, porque não é o foco é o fígado. Só saber que os fatores de coagulação são muito importantes para que haja uma interrupção eficiente do sangramento, numa fase geralmente mais tardia ali da própria questão da hemostasia, porque a mais inicial envolve as plaquetas, enfim. Mas o que eu quero que guardem é o seguinte, que os fatores de coagulação são importantes para estancar um sangramento. Essa é a ideia geral que eu queria guardar aqui, tudo bem? Produção de proteínas. Para além dessas, pessoal, eu só queria citar mais uma com vocês, que entraria aqui também no metabolismo de nutrientes, mas eu já vou jogar aqui, que o fígado é capaz de produzir os aminoácidos não essenciais quase que na sua totalidade. Então eles também guardam essa função muito importante. E eles formam esses aminoácidos não essenciais a partir de outros aminoácidos, num processo chamado transaminação. Mas como vocês ainda não teve muito essa questão do metabolismo de nutrientes, eu estou só citando isso, mas o que eu quero que guardem é produção de proteínas, principalmente albumina, fatores de coagulação e aminoácidos não essenciais. Ah, Pedro, tenho que guardar a função mais de quem? A albumina principalmente, que é o principal aqui pra gente, que é uma das que eu preciso vocês guardarem mais de cor. Fatores de coagulação, saber que é importante para estancar um sangramento e que pode produzir aminoácidos não essenciais a partir de outros. É isso. Só resumindo tudo que foi dito. Filtração do sangue. Eu já comentei até que bem na primeira parte da aula, pegando um gancho da anatomia, histologia, enfim. Mas só relembrando aqui, rapidamente. Filtração do sangue por meio das células de Kupfer, que vão ser principalmente para quê? Para combater, que no caso seria fagocitar, quem? As bactérias, tá bom? E além das células de Kupfer, a gente sabe que na filtração do sangue também vai ter um processo mais bioquímico, que eu vou entrar mais ao longo da aula, mais para frente, mas que seria um processo de detoxificação também, tá? Poderia dar esse nome, mas seria um processo de filtração também. Mas geralmente chama de detoxificação. Que eu vou pegar uma substância potencialmente tóxica, geralmente um metabólito de um fármaco, ou um metabólito de uma substância ali do meu organismo, e vou transformar aquela substância de maneira que ela fique mais excretável, basicamente. Mas já eu abordo mais isso daqui. Vou deixar aqui de pausa, estou só jogando as ideias. Então, a gente já viu essa parte da filtração do sangue de maneira mais prática, então qualquer coisa vocês voltem à aula para entender um pouco melhor onde é que vem o sangue, etc. E agora comentar dessa parte aqui de armazém. O fígado, vou abrir já falando o quê? Que ele é um armazém de sangue. Sangue por quê? Porque o fígado, que está aqui no hipocôndrio direito, como eu já disse, ele é um órgão expansível. O que significa? Se está aumentando a quantidade de sangue no organismo de alguma maneira, o fígado é capaz de acumular aquela quantidade de sangue distendendo. Como se fosse um balão com água, fazendo analogia, e eu colocasse mais água, aquele balão vai distendendo. A ideia é similar para o fígado. Se aumenta a quantidade de sangue no meu organismo, o fígado distende.
E acontece também a seguinte ideia: se eu tenho uma necessidade de sangue em algum lugar, porque um lugar mais nobre, digamos assim, cérebro, coração, enfim, se eu tenho uma necessidade maior nesses locais e eu estou tendo um sangramento, o fígado também pode pegar esse sangue que está armazenado e mandar do fígado para esses locais. Então ele serve tanto para armazenar como também para liberar o sangue para locais que estão precisando. Então o fígado é esse grande armazém de sangue, tudo bem? Além disso, quero citar a importância do fígado para armazenar glicogênio. Pedro, o que é glicogênio? Já falo aqui um pouco mais. Mas ele é um importante armazém de glicogênio, também é um importante armazém de ferro, tá bom? Não é o maior armazém de ferro porque a maior quantidade de ferro está ali nas próprias hemácias circulantes, na hemoglobina mesmo circulante, tá bom? Então, mas o segundo top desse armazém seria o próprio fígado, armazenando ali uma grande quantidade de ferro, beleza? E também armazém de vitaminas. Então aqui eu vou citar duas, se não me engano tem mais uma, mas as principais que eu vi seria, em primeiro lugar, a vitamina A e também a própria vitamina D. Mas ele pode ser capaz também de armazenar outras, se não me engano é a própria K e a E, que fecharia aquele mnemônico da queda, né? Das vitaminas lipossolúveis. Mas principalmente vitamina A e vitamina D. Então o fígado também tem essa grande importância de armazém, tá bom? De glicogênio, de ferro e de vitaminas. O ferro, vocês podem ler na literatura, ele vai armazenar na forma de ferritina. Ferritina não é nada mais nada menos do que o ferro ligado à apoferritina, que é uma proteína. Então o ferro fica armazenado como se fosse ali numa cápsula, vamos pensar assim, dentro do hepatócito, e essa cápsula com ferro chama-se ferritina. Só para explicar também, desculpa. Então vamos lá. Em relação ao metabolismo dos nutrientes, acho que essa parte da armazém aqui já ficou mais tranquila. Em relação ao metabolismo dos nutrientes, que nutrientes eu estou falando? Estou falando dos carboidratos. Estou falando das proteínas. Estou falando dos lipídios. Então o que acontece? Os carboidratos, o que o fígado faz em relação aos carboidratos quando a gente está falando de metabolismo? O fígado, ele é capaz de pegar os carboidratos, então digamos que a gente tem o carboidrato ali na glicose, tá bom? A glicose é essa bolinha daqui, certo? A gente já tem a glicose lá bem disponível no nosso organismo. O fígado pode pegar essa glicose e ele vai fazer o quê? Armazená-la. Como que ele armazena essa glicose? Em glicogênio. O glicogênio não é nada mais do que um polímero da glicose. Então é como se fosse a glicose dessa maneira agrupadona, tá? Então é como se eu pegasse ali, sei lá, um grãozinho de açúcar e fosse colocando num pote. O potezão cheio de grão de açúcar seria o glicogênio e os grãozinhos seria a glicose. Então o fígado é capaz de formar esse polímero que é o glicogênio e o glicogênio ficar armazenado ali nos próprios hepatócitos. Então tem essa função de armazém dos carboidratos. E o fígado também é capaz de fazer um processo chamado de gliconeogênese. Pedro, que diabos é gliconeogênese? Gliconeogênese é nada mais nada menos do que a formação de carboidratos a partir de outras substâncias, outros predecessores. Então, vou dar um exemplo aqui. Digamos que tinha ali um aminoácido, né, que veio da proteína. E aqui também tinha um ácido graxo, que veio de um lipídio. Tem como haver um processo, que é o processo de gliconeogênese, e formar a partir de um e de outro carboidratos, glicose, por exemplo. Mas eu não vou entrar tanto nesse processo, envolve várias enzimas, depois você não vê isso, talvez tenha uma aula mais pra frente sobre isso. Mas o que importa aqui no fígado é a gente entender que ele faz gliconeogênese e glicogênio. A formação de glicogênio se chama glicogênese, tudo bem? Então a formação de glicogênio é glicogênese e a formação de carboidratos, glicose, a partir de outros predecessores seria precisamente a gliconeogênese, tudo bem? Então, se eu queria falar mais sobre os carboidratos. E essa função da gliconeogênese é muito importante quando a gente está falando do jejum, tá bom? Quando a pessoa fica muito tempo sem comer, a gliconeogênese é muito importante. E também o glicogênio está armazenado é importante também para poder ser quebrado, porque se eu quebro o polímero, eu libero o quê? O carboidrato na sua forma mais livre, tá bom? Mas, enfim, eu queria que só vocês guardassem esse conceito de glicogênio, melhor dizendo, da formação do glicogênio mesmo, que é a glicogênese, porque o fígado é um importante armazém de glicogênio, e guardassem esse conceito de gliconeogênese. Só entender o que significa e entender que o fígado é um importante órgão que faz gliconeogênese, beleza? Então, principalmente isso aqui dos carboidratos. Em relação às proteínas,
eu já até adiantei a questão das próprias produção de proteínas, que seria meio que um subtópico, mas eu acho muito importante, eu quis botar aqui em cima. Que seria albumina, fator de coagulação e aminoácidos não essenciais. Mas entender que outra função, que também é muito importante, é que o fígado, após fazer um processo que seria a desaminação, né, ele degradar aminoácidos e tudo mais, porque, digamos, aqui para formar também a parte da gliconeogênese, glicose tem que degradar esse aminoácido, tem todo um processo de desaminação. Com isso, nesse metabolismo todo, pode ser que se forme ali meio que uns restos de todo esse processo de fabricação. Ficou ali os restos que não são legais ficarem circulando no organismo. Porque se esses restos, esse lixo fica circulando no organismo, tudo bem? Em grandes quantidades pode ser tóxico. Então, esses restos seria principalmente a amônia, que é um produto, vamos pensar assim, uma sobra, um resto, um lixo que vem ali do processo do metabolismo das proteínas, certo? Essa amônia, por sua vez, ela é convertida no nosso fígado numa substância chamada de ureia. Isso aqui é muito importante, porque a ureia, por sua vez, já não é tão tóxica quanto a amônia, tá certo? E é importante que haja essa conversão, tá bom? Então eu queria que vocês guardassem essa informação também. E em relação ao metabolismo dos lipídios, o próprio fígado tem a capacidade de quê? De produzir, por exemplo, colesterol. E além disso, ele tem a capacidade de formar, a partir daquele excesso de proteínas, excesso de carboidratos, gordura. Então ele pode também formar gordura. E para formar essa gordura, ele tem que partir justamente dos próprios ácidos graxos e vai ter justamente a formação de muitas das questões das lipoproteínas, que seria o LDL, HDL, mas isso a gente vai entrar também, mais o LDL, né? Mas isso a gente vai entrar também em outro momento. Aqui eu só que vocês entendessem que ele forma gordura e é capaz de formar tanta gordura nele como também mandar a gordura para outros locais do corpo via proteínas. Mas isso aqui é só, queria que vocês focassem principalmente daqui que foi dito, a questão do colesterol, formar gordura e também, enfim, degradar os lipídios em ácidos graxos para também fazer o processo de gliconeogênese, isso eu já citei ali também, tá bom? Então, em relação ao metabolismo dos nutrientes, me alonguei um pouquinho, mas é principalmente isso. Tem outras coisas? Tem, mas eu quero comentar mais isso aqui com vocês, tudo bem? E em relação à formação da bile, eu já comentei mais no início da aula como é que se dá, mas entender o quê? Vou aqui já adiantar qual é a função da bile, para que serve a bile? Porque, beleza, o fígado está produzindo ali a bile. Quando o fígado produz a bile, beleza. Se a bile não for excretada diretamente para o trato gastrointestinal, porque não está precisando, enfim, não está tendo ali alimento para necessitar, não está tendo gordura para precisar daquela bile, aí já chego nesse ponto da gordura, a bile vai ficar o quê? Não está chegando no trato gastrointestinal, ela fica se acumulando aonde? Na vesícula biliar. E quando está ali na vesícula biliar, aí quando precisar, a vesícula biliar pode se contrair e a bile chegar com grande rapidez no nosso trato gastrointestinal. Só retomando algumas coisas, acrescentando algumas ideias também. Beleza, mas estou falando, mas não estou falando para que serve a bile. Então, sem mais delongas, quando a gente está com a quantidade de gordura ali no nosso trato gastrointestinal, a bile ela não é uma enzima. A bile não contém enzimas, mas a bile contém os ácidos biliares, que são potentes emulsificantes, que a gente chama. Então, a bile é uma substância micelar também, alguns autores chamam. Por quê? Só a gente pensar, a gente já viu até no próprio ensino médio tem essa ideia da emulsificação, né, da substância micelar, que é nada mais nada menos o mesmo princípio do detergente. Então que vai ajudar aquela gordura a ficar mais hidrossolúvel, em certo aspecto. Para quê? Para favorecer a absorção. Então a bile é essa substância micelar. Que também é o quê? Podemos chamar de um emulsificante. Pode chamar desse jeito também. Que vai ter essa função de nada mais nada menos do que favorecer a absorção das gorduras, como? Tornando elas mais hidrossolúveis para o processo da formação de micelas. Acho que não cabe entrar tanto que é mais química, mas só entender que a bile tem essa função especial, principalmente, tudo bem? Também a bile, colocar aqui outra função, seria justamente o quê? De servir como um veículo de excreção. Como assim, Pedro? O que acontece? No fígado não tem muita detoxificação, não tem muita filtração, não tem limpeza, vamos pensar assim, também pode chamar do clearance, né? A depuração, enfim, vários nomes
para meio que a mesma ideia, né, basicamente. Não significam todos a mesma coisa, mas meio que é como se fosse a mesma ideia, tudo bem? Então, ele vai fazer esse processo de limpeza e a bile tem um papel importante aqui, como se fosse o caminhão do lixo. A bile vai levar aquelas toxinas ali que ele acabou processando, já entro mais nesse mérito, que eu fiquei até devendo aqui, né, da detoxificação, mas a bile pode servir como um desses veículos para que haja essa excreção. A bile não está indo precisamente para o trato gastrointestinal, e o trato gastrointestinal, o produto final, né, justamente as fezes, então aquela bile também, as toxinas podem sair ali pelas fezes, apesar de que parte da bile, algumas substâncias são reabsorvidas. Vou entrar isso um pouquinho melhor também, talvez mais para frente. Mas só citar isso, que também pode ser um veículo de excreção, principalmente de quê? De toxinas, outras substâncias que são metabólicos que o nosso corpo quer se livrar, tudo bem? Então, principalmente essas funções aqui do fígado que eu queria falar com vocês. Acabei me alongando, pode ser que tenha coisas aqui que eu acabe repetindo, mas eu gostaria já de jogar todas essas ideias aqui para vocês irem já pensando, tudo bem? Então esse aqui é um geralzão. Como eu falei, o fígado é algo muito complexo, é que a ideia não é esgotar todas as funções dele, mas dar aqui um panorama geral, uma ideia de como eu responder essa pergunta, beleza? Fala pessoal, então vamos lá, respondendo aqui a pergunta, vou falar sobre esse processo de filtração no fígado, já abordei um pouquinho já na explicação passada, mas enfim, ainda tem algumas coisinhas só para eu pontuar aqui com vocês. A filtração pode acontecer naquele nível celular mesmo, físico, que geralmente a literatura chama, que seria com as próprias células de Kupfer. Então estou só retomando isso aqui mais uma vez, tá bom? Principalmente quando a gente está falando que a gente precisa fagocitar as bactérias, aí elas entram aqui, porque são precisamente aqueles macrófagos do fígado, tudo bem? Então vamos lá. Agora eu vou falar na explicação aqui, que eu vou tomar um pouquinho mais de tempo, a nível bioquímico. Então digamos que tem certos metabólitos que chegaram ali no espaço de Disse, lembram toda aquela explicação da anatomia. Há na membrana do hepatócito alguma maneira de captar esses metabólitos, geralmente por receptores, tá bom? E vai entrar aqueles metabólitos no hepatócito. Agora a gente está aqui dentro do território do hepatócito, a gente precisa entender o que está acontecendo no território do hepatócito. Então eu vou pegar aqui para a gente tomar como exemplo, esse asterisco vermelho será um. Então eu vou fazer a explicação um pouquinho diferente. Vou colocar aqui, assim, por exemplo. Vamos lá. A gente tem aqui um metabólito de um determinado fármaco. Poderia ser um fármaco X, E, qualquer fármaco aí. Não quero entrar muito no nome dos fármacos, mas entender aqui que a gente tem um metabólito, tudo bem? Geralmente os autores trazem só a título de curiosidade. Alguns medicamentos são muito depurados no fígado, tem a isoniazida, etc, etc. Tem outros. Mas não vou entrar nesse mérito porque eu quero que vocês entendam só a ideia. A gente tem aqui um metabólito de um determinado fármaco, ok? E a gente precisa que ele seja excretado. Mas o que acontece? Vamos pensar o seguinte. O metabólito, ele é uma pessoa que ele quer ir para uma festa. Então é um cara que o cara está querendo ir para a festa e a festa se dá precisamente fora do organismo. Então essa pessoa, sei lá, o João aqui, que é o nosso metabólito, o João quer ir para uma festa, tudo bem? Só que o João está aqui vestido com determinada roupa e essa roupa, ele não consegue chegar na festa com essa roupa, entendeu? Não é uma roupa legal. Então ele vai ter que passar aqui por um processo da fase 1, que seria um processo que acontece o quê? Existem diferentes enzimas num complexo, que é chamado complexo P450. Então existe um grupo, o grupão é chamado P450, o complexo P450, mais precisamente, né, citocromo P450, que tem diferentes enzimas. Essas enzimas, elas vão alterar a aparência do João, vão mudar a roupa dele, que na linguagem aqui da nossa fisiologia, para fazer a analogia, seria fazer uma mudança ali na conformação do metabólito em si, que poderia se dar pelo processo de oxidação, poderia se dar por um processo de hidroxilação, entre outros. Mas entender que esses processos são nada mais, nada menos do que a gente mudar essa conformação aqui do metabólito. Então digamos que o João passou aqui na fase 1, foi mudada aqui a roupa dele, ou seja, esse metabólito passou pela fase 1, foi mudada aqui a conformação dele. Agora o João, para chegar na festa, já trocou a roupa e tudo mais, a festa é fora do organismo, lembrando, e agora ele vai precisar passar pela fase seguinte.
A fase 2 vem logo em seguida da fase 1. Logicamente, o próprio número já nos indica. Só que agora o João chegou aqui na fase 2 e ele precisa pegar um meio de transporte. Na fase 2, falando aqui na linguagem da fisiologia, a gente vai ocorrer um processo de conjugação. Esse processo de conjugação não é nada mais, nada menos do que conjugar o metabólito mais uma determinada substância. Entender essa palavra da conjugação, conjugação exprime o quê? União, junção. É só a gente pensar cônjuge, né? O termo cônjuge é nada mais nada menos do que ali marido e mulher, enfim, que seria justamente formado ali no matrimônio, né? Que se unem e se formam um só. Então, conjugação é a união, a junção de duas coisas diferentes, né? Duas coisas que têm uma certa diferença, mas que se unem para formar uma coisa só. Então, aqui a gente vai ter o metabólito se juntando a determinada substância. Como eu falei, essa substância, como eu falei aqui que esse processo de mudança da molécula pode chamar oxidação, hidroxilação, o que acontece? O processo de conjugação pode ser a junção do metabólito com diferentes substâncias também, com diferentes nomes. Pode ser o ácido glicurônico, entre outros. Mas a ideia que eu quero que fique é que o metabólito, que agora já está com a roupa adequada, porque já passou pela fase 1, vai se juntar agora com determinada substância. Então vou colocar aqui, tudo bem? Um exemplo. Qual é o intuito desse processo de conjugação? Geralmente é transformar um metabólito que não era hidrossolúvel, agora isso aqui, essa junção, essa união, essa questão do metabólito conjugado com a substância, formou agora uma substância que é hidrossolúvel. Pedro, por que eu quero transformar esse metabólito? Melhor dizendo, por que eu quero não transformar? Porque transformação foi mais fase 1. Mas por que eu quero eu quero tornar esse metabólito mais hidrossolúvel quando ele se unir com uma substância, que geralmente é justamente uma ideia numa questão para tornar mais hidrossolúvel, né? Para que eu quero isso, afinal de contas? Lembra que eu falei que o João precisa chegar na festa, que é fora do organismo, para justamente facilitar a excreção. Então agora que o João já está com a roupa adequada e assim já consegue também se juntar com uma determinada substância e virar hidrossolúvel, ele pode chegar finalmente na festa que é fora do organismo, sendo excretado, e aí ele pode tomar diferentes caminhos para chegar na festa. Como ele está hidrossolúvel, ele pode ser excretado com mais facilidade na própria bile. A bile chega ali no trato gastrointestinal e, consequentemente, uma hora ou outra chega nas fezes, né? Essa parte da bile que é mais tóxica, outra parte da bile pode ser reabsorvida, como eu já falei. Mas essa parte que saiu na bile, que é justamente o metabólito mais a determinada substância, já é capaz de sair nas fezes. E, além disso, também como está hidrossolúvel, se for uma moléculazinha pequena, né, que foi formada, porque geralmente a bile comporta moléculas maiores, mas se for uma molécula pequena, também é capaz de sair nos rins, porque aqui pode justamente voltar para a circulação, e a circulação chegou a outra finalmente nos rins. Os rins que também tem um papel de filtração, como a gente viu na aula mais de fisiologia renal, tudo bem? Mas para ser filtrado nos rins, precisaria ser uma molécula pequena e também ser hidrossolúvel, tá bom? Então, só que amarrando toda a explicação, a gente tem um determinado metabólito, tudo bem? Esse metabólito precisa passar por uma primeira fase para mudar a sua conformação. O processo de mudança da sua conformação se dá por meio de diferentes enzimas. Essas enzimas podem se agrupar num grupo que é o grupo do complexo citocromo P450. Depois de ser alterada a conformação dessa determinada metabólito na fase 1, finalmente pode passar para a fase 2, onde vai haver a conjugação, a união desse metabólito com a outra substância para tornar o conjunto hidrossolúvel. A partir do fato de ser hidrossolúvel, é capaz de quê? De ser excretado mais facilmente. Então, esse é um dos principais da filtração, esse é um dos processos, um resumão dos processos. Lógico que poderia ser aprofundado muito e muito mais essa questão de falar mais sobre essa questão das mudanças moleculares, falar de quais substâncias mais detalhadamente poderiam estar aqui, mas essa é a essência do processo de filtração no fígado, no campo, na perspectiva bioquímica, beleza? Pessoal, então vamos lá. Eu vou abordar aqui principalmente esse conceito aqui de depuração e efeito de primeira passagem. Em relação à depuração, foi até dúvida de uma aluna, que eu esqueci agora o nome, mas seria por isso também, né, por ser uma dúvida dela, vai ser um dos motivos que eu queria abordar isso aqui principalmente, né, para tentar ajudar vocês da melhor maneira possível.
Então vamos entender primeiro o seguinte: depuração é a mesma coisa, né, no inglês que a gente chama do clearance, certo? Entender que depuração nada mais ou menos do que tornar puro, né? Se a gente fosse pegar assim pela própria palavra. Tornar puro em que sentido? Eu tenho um determinado líquido, esse líquido é o sangue tem impurezas. Impurezas no sentido de metabólitos, toxinas, metabólitos aqui que podem estar relacionados também com os próprios fármacos, né? Então fármacos que tem ali metabólitos, mas fármacos que, querendo ou não, podemos chamar de impureza entre aspas, porque o nosso organismo entende como uma coisa estranha, uma coisa assim impura, tá bom? Porque não faz parte do habitual. Não todos os fármacos, né? Tem fármacos que não passam tantos efeitos assim no fígado, mas grande parte dos fármacos sim. Então depurar, tornar puro, nada mais nada menos do que esse processo de limpeza, né? De limpeza ali desses materiais que são precisamente as impurezas, tá bom? Então vamos lá. Continuando aqui a explicação, o que acontece? A depuração, tudo bem? Ela é um processo que ocorre não só no fígado, mas como a gente já viu, tem o clearance renal, por exemplo. Então esses órgãos que têm um papel de filtração, especialmente o fígado e os rins, apesar de que a maneira como eles filtram ser bem diferente, mas eles justamente têm esse objetivo de quê? Tornar o sangue mais puro no sentido de livre dessas determinadas substâncias, tá bom? Então só para esclarecer esse conceito aqui de clearance, foi até uma das coisas que me perguntaram. Tem a fórmula para calcular o clearance, especialmente quando a gente está falando de rins. Eu não achei muita coisa em relação ao fígado nisso, mas com certeza deve ter alguma coisa. Mas acho que o que basta aqui para nós é entender essa ideia de limpeza do sangue, entre aspas. Tudo bem? Então vamos lá. Porque também a gente poderia pegar o clearance num conceito mais matemático, mas eu não quero entrar muito nesse mérito. Estou só pontuando isso. Mas se vocês se cruzarem, pode ser que aconteça se vocês se cruzarem. Também o clearance é usado geralmente quando a gente está falando um termo mais preciso, assim, do que a palavra limpeza, se vocês me entendem, né? Enfim, mas espero que tenha ficado claro. Indo aqui mais para o efeito de primeira passagem, isso aqui é nada mais, nada menos do que o efeito de uma substância qualquer que nós consumimos, o efeito que essa substância sofre. Como assim, Pedro? Quando chega lá no meu TGI, para a nossa própria revisão lá da anatomia, que eu fiz lá no começo da aula, só retomando. Quando chega no TGI, não é absorvido, quando é absorvido, o que acontece? Uma hora ou outra, quase que a totalidade do que foi absorvido no trato gastrointestinal, especialmente no duodeno, uma hora ou outra chega na veia porta. Se chega na veia porta, chega no fígado. Como o fígado é basicamente o primeiro órgão que vai passar essas substâncias, a gente está falando primeiro órgão, primeira vez que está passando, uma primeira passagem. E essa primeira passagem pode dar um efeito naquela substância se o fígado já começar a degradar ela, já começar a destruir o que ela é. Isso a gente está falando principalmente quando está falando de fármacos. Então, um determinado fármaco pode sofrer um efeito de primeira passagem, que é um efeito na sua composição pelaquela primeira passagem no sentido do primeiro local que ele passa após ser absorvido, que é o fígado. Então, só para fechar aqui, vou dar um exemplo. Digamos que eu tomei um medicamento que eu não engoli, não é via oral, mas é via sublingual, que vocês vão se deparar. Então, a nitroglicerina, por exemplo. Via sublingual, coloquei aqui embaixo da língua. Embaixo da língua a gente tem aqueles vasos sublinguais, que vocês devem ter visto em outros momentos de aula, que você avalia a hidratação, né, se tem a turgência dos vasos sublinguais. Aqueles vasos, se eu coloco um fármaco ali, um comprimido, eles podem ser absorvidos, aquela substância do fármaco, diretamente para esses vasos. Se está sendo absorvido diretamente por ali, não está passando pelo fígado de primeira passagem, concordam? Então não haveria uma primeira passagem nesse caso, tudo bem? Que eu estou comentando da via sublingual, por exemplo. Vou dar outro exemplo, tem a via transdérmica, então você coloca um adesivo que tem um medicamento. Aqui também não tem muito efeito de primeira passagem, concordam? Porque não está sendo absorvido pela via oral, pelo trato gastrointestinal. Se não está sendo absorvido pelo trato gastrointestinal, não está fazendo todo o todo o caminho, né, que eu comentei no começo da aula. Se não está fazendo todo esse caminho, está indo direto, não está tendo a primeira passagem. Então estou citando esses medicamentos só para exemplificar. Mas se fosse um fármaco por via oral, chega uma hora ou outra lá no meu trato gastrointestinal e é absorvido por lá, aí sim a gente poderia estar falando do efeito de primeira passagem, se fosse um medicamento que tem uma degradação ali no fígado, etc. Tudo bem? Então só queria comentar rapidamente esses dois conceitos aqui com vocês. Então vamos lá, respondendo aqui a pergunta, eu vou fazer esse trajeto com vocês, então vou tentar aqui começar do zero até chegar no final,
para a gente conseguir fazer juntos essa ideia aqui e compreender bem essa questão do metabolismo das bilirrubinas, indo desde a sua formação até a sua excreção, tudo bem? Então vamos aqui juntos. O que acontece? Geralmente a dificuldade é porque, como às vezes é a primeira vez que está tendo um contato com esses termos novos, vários termos, como são várias palavras novas, fica mais difícil de entender de primeira. Então é coisa que vocês retomam, repete o vídeo, vocês já viram outras vezes no GT já, mas se ficar difícil também essa outra vez que vocês estão vendo agora, essa nova vez, retomem o vídeo, vão de novo, leiam também outros livros, venham tabelas, vão de maneiras diferentes até fixar. Mas vamos aqui juntos. Geralmente, os livros trazem essa ideia do metabolismo da bilirrubina, começando com a ideia das hemácias, porque a bilirrubina vai ser formada principalmente do processo de degradação das hemácias. Vamos entender isso aqui juntos. Vamos aqui, acompanhe. Digamos que a gente tem hemácias, certo? Senescentes. Senescentes é o nome bonito que os livros dão para velhas, tá bom? Então a gente tem hemácias velhas, senescentes, que estão ali chegando no seu final de vida. Nós seres humanos vamos até 100 anos, os nossos 100 anos seriam os 120 dias da hemácia, assim, só para fazer uma analogia. Então geralmente as hemácias têm 120 dias de vida em condições fisiológicas. Então ela chegou ali na idade da senescência, né, tá ali muito velha. O que vai acontecer? Ela vai ser destruída, vai ser morta, né, vai morrer. E isso vai acontecer principalmente no sistema retículo endotelial. Como eu já comentei, mas só reforçando, sistema retículo endotelial não é nada mais, nada menos do que um sistema que engloba aquele conjunto de macrófagos de diferentes tecidos, tá bom? Então os macrófagos do fígado, do baço, etc, etc, formam o sistema retículo endotelial. Mas aqui a gente está falando principalmente dos macrófagos do baço, tá bom? Então eles vão fazer esse papel principalmente da degradação dessas hemácias velhas e dos produtos que tem nas hemácias. Vou chegar lá. Mas calma aí. Só para explicar que essa questão do baço é importante, porque a gente até vê que a questão da hemocaterese, que é a reciclagem das hemácias, né? Que é aquele nome que o baço é como se fosse o gari das hemácias, você deve já ter visto em algum lugar. Mas vamos lá. Antes de seguir aqui que as hemácias são degradadas, vamos entender que o que é principalmente degradado ali da hemácia é uma substância que está ali na hemácia chamada de hemoglobina. Tudo bem? Então as hemácias velhas morrem, vão ser degradadas e liberam hemoglobina. Essa hemoglobina, por sua vez, só para entender que ela também é degradada no próprio macrófago, ou seja, no próprio sistema retículo endotelial. Mas só para deixar isso bem claro, tá? Então aqui, vou até colocar aqui, tudo bem? Que o sistema retículo endotelial age na degradação da hemoglobina. Vamos entender aqui como, isso aqui é importante para a gente. A hemoglobina, o próprio nome ajuda a gente a lembrar que ela é formada por duas coisas. Vamos quebrar o nome no meio, pelo uma porção M e uma porção globina. Tudo bem? Essa globina aqui não interessa tanto pra gente, ela é mais uma proteína, não interessa pra gente nesse contexto, nessas circunstâncias que a gente está falando das bilirrubinas. Mas entender que ela também faz parte da hemoglobina. Como ela não é tão importante, vou só apagar aqui para não ficar muita coisa. E vamos falar um pouquinho do M. O M, por sua vez, é formado de maneira simplificada, depois vocês podem ver nos livros exatamente os compostos, mas é por ferro e por outra substância. Essa outra substância, eu não vou colocar o nome porque eu não acho tão importante saber esse nome. Mas vocês vão estudar depois, vão poder ver, mas só para não ficar o quadro muita coisa, tem até sua devida importância, mas só para não ficar muita coisa, não vou escrever. Mas seriam os próprios anéis pirrólicos, tá bom? Se vocês forem ler depois. E esses anéis pirrólicos, seria essa outra substância que é liberada junto do ferro, tá bom? O ferro também não importa tanto pra gente aqui. Mas essa outra substância, por sua vez, vai ser convertida em uma substância chamada de biliverdina. Olha aqui, agora a gente já está entrando no jogo, né? Bilirrubina, biliverdina, as coisas estão começando a fazer mais sentido. Então essa outra substância é convertida em biliverdina, tudo bem? Aonde, Pedro? A gente ainda está no território ali do sistema retículo endotelial. O que é isso, Pedro? Relembra? É justamente a região dos macrófagos. Então que a gente estaria dentro dos macrófagos onde está ocorrendo toda essa degradação. Por sua vez, a biliverdina vai sofrer um outro processamento. Quando eu falo processamento, eu quero que se subentenda-se que são enzimas que estão atuando aqui. Eu vou citar só a principal que eu acho mais para frente, não vou citar as outras, senão vai ficar muita informação.
mas entender que são enzimas. Naquela mesma analogia que eu gosto de dar, nós temos uma fábrica, na fábrica a gente tem a matéria-prima, e a matéria-prima sofre ali um processo de fabricação para formar um produto final, que eu vou chegar lá, por meio de ferramentas. Essas ferramentas são as enzimas. Tudo bem? Então, só retomando. A biliverdina, por sua vez, depois de passar por um processamento, vai dar origem à bilirrubina indireta, ou também chamada não conjugada, ou também chamada alguns autores de livre. Vamos entender o seguinte: bilirrubina indireta, não conjugada, livre. Tudo bem. Não conjugada, para não ficar muitos nomes, mas eu quero focar nesse nome de não conjugada. O fígado, ele é um local que é o palco de um processo chamado de conjugação. O fígado, repetindo, é o palco de um processo chamado conjugação. A gente viu que ele faz conjugação também em outro contexto, que não é justamente naquele contexto da fase 2 lá da detoxificação, da detoxificação dos metabólicos, enfim, dos fármacos, etc. Então, o fígado é o palco de um processo chamado conjugação. Então, agora fica fácil de não trocar, não esquecer. Se a bilirrubina aqui ainda não passou pelo fígado, faz todo sentido ela ser não conjugada, porque o fígado não é o palco da conjugação. Então, se ela não passou no fígado, só pode ser não conjugada. Tudo bem? Então, vamos lá. A bilirrubina indireta, ela não é tão hidrossolúvel e ela vai ser liberada pelo macrófago aonde? No sangue. Então o que ela vai fazer? Como é que ela vai fazer? Porque ela não é tão hidrossolúvel. Se ela não é tão hidrossolúvel, não vai ficar fácil dela ser transportada. Então justamente quando ela é liberada pelo macrófago, passa um táxi bem rápido e já busca ela. Esse táxi não é ninguém mais, ninguém menos. Esse Uber não é ninguém mais, ninguém menos aqui pra gente do que principalmente a albumina. A albumina vai exercer esse papel de transportar a bilirrubina indireta. Até onde, Pedro? Até o nosso segundo palco, ou nosso segundo palco não, desculpa, o nosso palco, que seria precisamente aonde? No fígado. No fígado, que é o palco onde ocorre o show da conjugação. Então agora no fígado, essa bilirrubina indireta vai poder ser finalmente conjugada. Eu vou apagar aqui para colocar em mais preciso ainda, porque o fígado é uma estrutura muito grande, como a gente viu no começo da aula. Então mais precisamente no hepatócito. Quando chega no hepatócito, esse Uber, que é a albumina, trazendo a bilirrubina não conjugada, vai haver justamente o que? O passageiro vai descer e vai entrar diretamente aqui no local novo, que é o hepatócito. O local novo, melhor dizendo, vai chegar no ponto de chegada, né? Que seria o hepatócito. Quando chegar no hepatócito, vai se dar início ao processo de conjugação. O que vai acontecer? A bilirrubina indireta vai ser conjugada. Se ela vai ser conjugada, conjugação, cônjuge, união, não faz todo sentido. Ela vai casar com uma outra substância. Essa substância que a bilirrubina indireta casa é, na maior parte das vezes, uma substância chamada de ácido glicurônico. Tudo bem? Esse processo de união da bilirrubina indireta e do ácido glicurônico só é possível por causa de uma ferramenta, melhor dizendo, uma enzima. E essa enzima é a UDP, vou botar aqui para baixo, glucuronil transferase. Essa união da bilirrubina indireta, da bilirrubina não conjugada com ácido glicurônico, por meio da ferramenta mediante, que só ocorre, né, graças a essa enzima, a essa ferramenta que é a UDP, glucuronil transferase, vai dar origem finalmente, aqui é só para falar o que está acontecendo, o processo, vai dar origem finalmente à bilirrubina direta, ou também chamada de conjugada, porque ela acabou de passar por um processo de conjugação, de união da bilirrubina indireta com ácido glicurônico, que formou, né, deu origem a um novo composto que é a bilirrubina direta, que é a bilirrubina conjugada, tudo bem?
E, por sua vez, agora, essa bilirrubina direta, o que vai acontecer com ela? Vamos lá. Isso que eu vou querer abordar aqui agora. Eu vou só apagar primeiro esse trechinho aqui da hemoglobina, porque já está aqui, né? Acho que já ficou clara essa primeira parte. O que vai acontecer com essa bilirrubina direta? Ela vai sofrer um destino. O destino é ser excretada. Como ela vai ser excretada, eu vou trabalhar agora com vocês. Ela vai ser excretada principalmente, quase que na sua totalidade, pela bile, tá bom? Então a bilirrubina direta vai ser quase que totalmente excretada pela bile. A bile é liberada no trato gastrointestinal, tudo bem? Então a bilirrubina direta, ela vai ser liberada na bile. Então a bile, além de conter, né? Aí é o que eu já adianto, já falei em outro momento, mas só revisando. A bile tem o colesterol, tem os ácidos biliares, sendo os ácidos biliares sendo responsáveis por principalmente aquela parte da própria questão da micela e tudo mais, só revisando, mas não vou revisar tudo porque senão vai ficar muita informação. Mas a bilirrubina direta vai pegar uma carona na bile, e a bile tem várias dessas outras substâncias, e agora vai contar com a bilirrubina direta, ou seja, com aquela bilirrubina conjugada. Tá? A bile vai contar com essa aqui na sua composição. Quando essa bile chegar no TGI, consequentemente, a bilirrubina direta também vai chegar no trato gastrointestinal. Quando a bilirrubina direta chega no trato gastrointestinal, ela pode dar origem, após também um processamento enzimático, a uma nova substância. Essa nova substância, só apagar aqui. Essa nova substância não é nada mais, nada menos do que o urobilinogênio. Agora, o que acontece? Esse urobilinogênio, ele é hidrossolúvel, tudo bem? Acompanhe agora esse novo raciocínio aqui. Beleza, Pedro, te acompanhei aqui tudo, até a chegada do urobilinogênio, que agora está numa nova localização. Essa nova localização é ali no trato gastrointestinal. Tudo bem, acompanhei até aí. E agora, o que vai acontecer com esse urobilinogênio que está ali no trato gastrointestinal? Então vamos lá. Aqui, onde ocorre a conjugação, saindo do trato gastrointestinal, vamos jogar os olhos para cá. Onde ocorre a conjugação é o fígado, tudo bem. Guardem que o fígado está ali. Esse urobilinogênio é hidrossolúvel. No trato gastrointestinal, nós temos vasos. Esses vasos chegam na veia porta. Se o urobilinogênio é hidrossolúvel, ele pode ser reabsorvido por esses vasos. Se o urobilinogênio é reabsorvido por esses vasos do trato gastrointestinal, chega na veia porta e chega no fígado. Chegando no fígado, é geralmente o que a gente chama daquela circulação enterohepática. Então, enteropatia, né? É gastroenterologia, entero de intestino, de trato gastrointestinal, tudo bem? E hepática de fígado. Então, circulação enterohepática, que os autores trazem, é essa circulação do urobilinogênio entre o trato gastrointestinal entero e o fígado hepática. Quando esse urobilinogênio chegar no fígado, o que pode acontecer? Esse urobilinogênio pode sair do fígado para a circulação sanguínea. Aqui eu vou apagar a bilirrubina, pessoal, porque eu acho que já ficou claro que é o tema da explicação. Tudo bem? Falando já uns minutos, já. Enfim, vamos lá. O urobilinogênio chegando na circulação sanguínea, o que pode acontecer? Ele pode agora sofrer dois destinos. Ele pode chegar, ele não está hidrossolúvel, ele pode chegar nos nossos rins e ser excretado nos rins. Quando o urobilinogênio é excretado nos rins, os rins formam urina. O produto final da excreção aí dos rins é a própria urina, que é excretada para o meio externo. Então, digamos que os rins formaram finalmente a urina. E a urina chegou no meio externo. Essa urina não está contendo urobilinogênio? Por todo o raciocínio que eu já comentei com vocês. Esse urobilinogênio que está ali na urina, quando chega no meio externo, entra em contato com ar, com oxigênio. Se entra em contato com oxigênio, sofre oxidação. A oxidação do urobilinogênio, que acontece quando o urobilinogênio entra em contato com o meio externo, como assim? A urina saiu do trato urinário e chegou ao meio externo. Como a urina contém urobilinogênio, o urobilinogênio entra em contato com o meio externo. Quando isso acontece, há a formação da
urobilina. Tudo bem? Então chegamos aqui na urobilina, que é um dos produtos finais. Qual seria o outro? Vamos voltar aqui. Não falei o quê? Que a urobilinogênio não alcançou a circulação sanguínea novamente? Beleza, uma parte dele, uma parte do urobilinogênio, mas uma parte continua ali no fígado, beleza? E continuando no fígado, ele pode sofrer uma reexcreção. Se ele está sendo reexcretado, vai haver o quê? Vai haver uma passagem desse urobilinogênio para onde? Do fígado para a bile. Então agora o urobilinogênio vai sair pela bile e vai chegar no TGI. Pode sofrer esse ciclo, né? Que é por isso que é circulação intrahepática, porque há um ciclo, circulação, etc. Mas acontece que o urobilinogênio pode agora finalmente uma parte ser excretada pelo TGI. E essa parte que vai ser excretada pelo TGI, como é que vai acontecer? Parte desse urobilinogênio aqui, que foi reexcretado ou que já estava aqui, enfim, parte desse urobilinogênio que está no trato gastrointestinal pode ser reabsorvido novamente, etc. Mas aqui vai ser excretada. O que vai acontecer? Vai haver uma formação ali ainda no trato gastrointestinal de uma substância chamada estercobilinogênio. Tudo bem? Então o urobilinogênio pode formar o estercobilinogênio, beleza. E esses dois, aqui tem urobilinogênio e tem estercobilinogênio, esses dois podem ser excretados nas fezes, tudo bem? Então pode ser que seja conjugado uma parte em estercobilinogênio e uma parte em urobilinogênio. Perdão, pode ser, isso, exatamente, me confundi, mas já não me confundi. Quer dizer que o estercobilinogênio e o urobilinogênio pode ser excretados nas fezes, uma parte estercobilinogênio e uma parte urobilinogênio, parte um, parte outro. Nas fezes, as fezes uma hora ou outra vão também entrar em contato com o meio externo. Quando as fezes entrarem em contato com o meio externo, o urobilinogênio a gente já está craque. O urobilinogênio, quando entra em contato com o ar, com o meio externo, sofre oxidação e forma o quê? Em que meio externo, tá? Urobilina. Agora o estercobilinogênio, quando entra em contato com o oxigênio, o ar do meio externo, forma o quê? Estercobilina. Portanto, chegamos aqui em dois produtos finais também que podem estar ali nas fezes, tudo bem? Estercobilina e urobilina. A estercobilina, por sua vez, colocar aqui um asterisco, porque é importante, a estercobilina faz o quê? Dá aquela coloração marrom das fezes, tá bom? Então isso aqui vai ser importante, não vou adentrar tanto, senão vou alongar demais a explicação, mas isso aqui vai ser importante quando vocês forem estudar um sinal clínico chamado de acolia fecal. Esse sinal clínico faz parte de uma síndrome chamada de síndrome colestática. Então a acolia fecal ou hipocolia fecal é quando as fezes não estão tão marrons, mas isso vai ser assunto mais da frente, não se preocupe. Então espero que tenha ficado claro essa questão do metabolismo das bilirrubinas. Tudo bem? Pessoal, então vamos lá. Respondendo aqui a pergunta, falar dos principais exames laboratoriais envolvendo o fígado. Aqui, só um parêntese, na verdade, uma introdução do que eu vou falar é o quê? É que eu vou falar principalmente de exames mais inespecíficos. Nada assim que vá ver mais uma patologia específica do fígado, coisas que vocês vão ver mais pra frente. Porque a ideia é só aproveitar essa explicação para revisar um pouco sobre a fisiologia que já foi comentada ao decorrer da aula. Tudo bem? Então vamos aqui juntos. A gente tem a unidade funcional do fígado, que é o lóbulo clássico, aquele lóbulo no formato do hexágono. Lá a gente encontra, não vou desenhar ele aqui todo, tudo bem? Para, enfim, demorar mais tempo e para a aula não se alongar muito. Mas lá a gente encontra a célula que é a base de basicamente tudo que a gente já comentou, que são os hepatócitos. Os hepatócitos, vamos entender o seguinte: quando eles sofrem um processo de morte, de necrose, eles morrem por algum motivo. Se eles estão morrendo e os hepatócitos constituem o parênquima hepático, o tecido do fígado, se esses hepatócitos estão morrendo por um processo de necrose, geralmente, enfim, isquemiou, alguma coisa assim, a morte desses hepatócitos, ou seja, essa lesão ali do parênquima hepático, vai provocar a liberação de duas enzimas no sangue, TGO e TGP, tudo bem? Por sua vez, a gente pode dosar essas duas enzimas
E o que é que elas vão dizer pra gente? TGO e TGP referem-se a lesão hepática. Porque pense, não está tendo justamente essa liberação dos hepatócitos e que ele está lesionando, né? Está danificando os hepatócitos, necrose, isquemia, etc. E não está justamente liberando essas duas enzimas. Então essas duas enzimas são liberadas e indicam pra gente que está havendo uma lesão hepática. Como isso aqui, essas duas enzimas, mostra que está tendo lesão hepática, não faz sentido falar que é um exame inespecífico, porque não é específico de nenhuma patologia. Só diz que está havendo lesão hepática. Mas tem tanta coisa que pode estar danificando esse fígado. Pode ser uma hepatite por diferentes tipos de etiologias virais, né, tipos específicos. Pode ser uma isquemia hepática, pode ser provocado por medicamento, pode ser várias causas. Mas estaria aumentado, basicamente todos esses casos. Pode ser que, enfim, algum caso atípico não aumente, né, nem sempre nem nunca na medicina. Mas acontece que a gente está falando do mais comum. Então nesses casos estaria aumentado o TGO e TGP, mas está indicando o quê? Lesão hepática. A gente não sabe exatamente o que está lesionando. Por isso que o exame aqui eu estou falando principalmente dos inespecíficos. Só para adiantar também que TGO vocês também podem se encontrar na literatura, principalmente lendo artigos em língua inglesa, que às vezes eles chamam de, aqui a TGO de AST, né? E também TGP de ALT. Tá bom? Então seria que TGP e ALT é a mesma coisa, TGO e AST é a mesma coisa, tá? E essas siglas indicam um nome específico, eu não vou falar porque eu acho que é uma coisa assim mais de curiosidade, tá bom? Mas tem as siglas que significam um determinado composto ali, uma determinada substância, que é a substância que é precisamente liberada pelo hepatócito após ter esse processo de necrose e morte, indicando lesão hepática. Então falei aqui da TGO e TGP, conversar um pouquinho sobre função hepática. Ou seja, aqui a gente já falou da lesão hepática, mas digamos que eu quero avaliar a função hepática. Porque eu posso ter um prejuízo da função hepática. Teve até uma aluna que me perguntou na aula uma pergunta muito boa, né? Que doença não causaria esse aumento? Aí isso me fez pensar que existem determinadas doenças que não causam lesão hepática. Doenças hepáticas podem ser uma deficiência enzimática, por exemplo, mas está deficiente uma enzima, está deficiente alguma coisa ali no meio do processo de fabricação de algo, vai ter um prejuízo da função daquele órgão. Então aqui eu gosto sempre de lembrar com o morcego inglês, né? Que é BET, que é o mnemônico que eu uso, mas vocês podem inventar o de vocês. Que seria 3 exames principalmente: a própria bilirrubina, a albumina e tempo de protrombina, que alguns autores chamam de TAP, outros chamam de TP, enfim. Bilirrubina, o fígado não é o palco da conjugação, então alterações na bilirrubina a gente pode dosar tanto a bilirrubina total, como a gente pode dosar só a bilirrubina indireta, como a gente pode dosar só a bilirrubina direta, mas geralmente para estudar a gente pede as três, para estudar geralmente aquele sinal clínico conhecido como icterícia. Icterícia é um sinal clínico que a pele fica amarelada, mas também pode ser as escleras dos olhos, aqui embaixo da língua. Icterícia é esse sinal clínico que indica o quê? Que aponta para o quê? Um aumento das bilirrubinas. Bilirrubinas no geral, pode ser tanto direta, indireta, as duas, enfim. Tudo bem? Então só para explicar também o que seria a icterícia, pegando esse gancho, certo? E aqui eu não vou entrar tanto no mérito do que você esperaria encontrar direta, aumentada, indireta não, porque eu acho que isso é mais patologia. Quero só citar a existência da dosagem da bilirrubina, desses três, e a gente vai avaliar ali função hepática, porque a gente está falando justamente do fígado como palco da conjugação. Então se essa função estiver prejudicada, a gente pode ter uma alteração na bilirrubina. Também se houver uma deficiência ali, um prejuízo na excreção da bilirrubina direta ali, pelo próprio sistema ali do colédoco, aquela coisa que eu citei no começo da aula, a gente teria uma síndrome colestática. Enfim, estou aqui me alongando, falei que não é alongar, mas vou cortar aqui para a gente seguir com mais agilidade. A albumina não é aquela proteína produzida pelo fígado, então a gente pode ter um prejuízo na função do fígado, um prejuízo na produção da albumina, que resultaria num estado de hipoalbuminemia. Se está produzindo menos, fica menos no sangue, baixa albuminemia no sangue, hipoalbuminemia, que poderia resultar em edema, etc, etc. Tudo bem? Por redução da pressão oncótica, mas como eu falei, se eu for falar aqui eu vou me alongar demais. Então falei aqui, tempo de protrombina. O tempo de protrombina, ele não engloba todos os fatores de coagulação, tá bom? Mas ele engloba grande parte dos fatores de coagulação. Então se eu tenho um prejuízo na formação de proteínas, porque a função do meu fígado está prejudicada,
Os fatores de coagulação não são nada mais nada menos do que proteínas, como a gente viu. Então, se eu tenho um prejuízo na formação de proteínas, eu tenho um prejuízo na formação dos fatores de coagulação. Se eu tenho um prejuízo na formação dos fatores de coagulação, isso vai alterar o meu tempo de protrombina. Pega ali principalmente a primeira parte da coagulação, que seria a via mais extrínseca. Mas enfim, isso é coisa de outra coisa, também não vou me alongar aqui. Só entender que tempo de protrombina alargado nos aponta para o quê? Um problema nos fatores de coagulação. Para finalizar, vou falar do GGT, ou gama-glutamiltransferase, e da fosfatase alcalina, tá bom? Isso aqui tudo que a gente falou foi função. Agora eu vou entrar em outro método, outra questão, outro tópico. Gama-glutamiltransferase e fosfatase alcalina, a gente está falando principalmente apontando para os canalículos. Será que há um problema aqui nos canalículos? Fica essa dúvida. Aí geralmente você pega esses dois, fosfatase alcalina e gama-glutamiltransferase ou GGT, tudo bem? O que acontece? Meu amigo Manuel me lembra muito bem na monitoria, agradeço. Fosfatase alcalina, você geralmente pede, mas é um exame muito inespecífico, até mais do que os outros. Porque além de ser inespecífico para o que causou a coisa no fígado, pode ser inespecífico no sentido de que uma alteração no osso, um problema ósseo, doença de Paget, se não me engano, um exemplo, pode alterar o nível de fosfatase alcalina. Então você pediu a fosfatase alcalina sem pensar por que está pedindo, deu aumentado. Aí você pode se perguntar, poxa, foi no fígado? Ah, mas pode ter sido no osso? Enfim, fica toda aquela dúvida. Aí geralmente você dosa a gama-glutamiltransferase, que é inespecífica, porque não diz exatamente o que está acontecendo, mas que é menos inespecífica por apontar mais para o fígado. Então se ela vier elevada, a gente já consegue tirar essa dúvida. Essa fosfatase alcalina se alterou por um problema no fígado ou no osso? A gente pede o GGT, está aumentado no fígado mais provavelmente. Então esses dois apontam mais para um problema canalicular, nos canalículos biliares que a gente viu lá no começo da aula. Então se vocês precisarem voltar para entender onde eles ficam, é só retomar, beleza? Então é isso.